Muito bem, então, pessoal, hoje é apenas um pequeno vídeo, uma explicação de uma aplicação equivocada que muitas pessoas fazem de um texto bíblico, né? O texto é Isaías, capítulo 64, e versículo de número 6, né? Que diz assim: Todos nós, porém, somos como uma coisa impura, e todas as nossas justiças são como trapos imundos, e todos nós iremos murchar como uma folha, e nossas iniquidades, como o vento, nos tem arrastado. Uma parte desse texto é muito citada por muitos cristãos, pastores e pregadores, e infelizmente ela é citada de forma equivocada. Você provavelmente já viu alguém dizer assim: as nossas justiças são como trapos de imundícia, né? Algumas traduções, trapos de escória, referindo-se às nossas atitudes, nossas boas obras, nossos atos de justiça do cristão, né? Aplicando a si mesmo. Que nós somos, os reformados gostam muito de fazer esta aplicação, dizendo que não, nós somos pecadores, as nossas boas obras são são como trapos de imundícia, né? É aquela autocomiseração, né? Aquele auto-humilhação excessiva, eu costumo dizer assim, né? É o extremo da auto-humilhação. Claro que o cristão, naturalmente, tem um coração humilde diante de Deus e reconhece que ele só é alguma coisa não por causa dos seus atos de bondade ou de justiça, mas nós somos justificados pelos atos de bondade e de justiça de Cristo, né? É a obra de Cristo que nos justifica. Mas isso não quer dizer necessariamente ou obrigatoriamente que tudo que nós fazemos como cristãos é visto aos olhos de Deus como imundícia, como trapos de imundícia. Essa é uma aplicação, na verdade, absolutamente errada e equivocada. Porque Deus não vê os atos dos justos como atos de imundícia. Na realidade, o texto de Isaías está falando de Israel no contexto da sua apostasia, né? Deus está falando com os judeus no contexto da sua apostasia. E eram pessoas que estavam distantes de Deus, que pecavam deliberadamente, abandonando a observância da lei, porém achavam que fazer alguns atos de bondade ou atos de justiça os justificava diante de Deus. Então Deus vem nesse contexto e fala a eles: olha, os vossos atos bons são como trapos de imundícia, porque o vosso coração é mau, vocês estão em desobediência, vocês estão fora da minha vontade. Agora, mesmo Israel no contexto da sua restauração, dos períodos em que eles viveram debaixo da graça de Deus por estarem de fato restaurados à sua condição de povo fiel, os atos deles nessa condição não eram vistos como trapos de imundícia, muito pelo contrário, Deus se alegrava com os atos de justiça e de bondade do povo quando estava debaixo do seu favor, por estar lhe obedecendo. A mesma coisa se aplica ao cristão. O cristão não é um apóstata, o cristão não está no estado de apostasia e rebelião contra Deus. Não, o cristão foi restaurado, nasceu de novo e feito novamente, né? Restaurada a sua imagem e semelhança com o Criador. E aí, neste contexto, os seus atos não são atos de trapos de imundícia, né? Tem que tomar cuidado com essa autodepreciação excessiva, que aí você sai até mesmo do que a Bíblia fala, porque a Bíblia não trata um cristão genuíno como um ser desprezível aos olhos de Deus. Não, Deus não trata, Deus chama de amigo, Deus chama de filho, Deus chama de servo, Deus se alegra, né, no meio do seu povo, no contexto da sua santidade, da sua religião verdadeira, do seu sentimento correto diante das coisas de Deus. Portanto, tem que tomar cuidado, não é vangloriar-se, né? Não é pensar que é alguma coisa por si mesmo, mas é o reconhecimento que a própria Bíblia dá. Vamos pegar, por exemplo, o caso de Jó, né? O próprio Deus deu testemunho dos atos de justiça e da retidão de Jó. Se fosse assim, que Deus olhasse as obras de todos os homens como trapos de imundícia, quando Satanás viesse na presença de Deus, né, para falar sobre Jó, seriam dois falando mal de Jó.
Seria Satanás dizendo, Jó não vale nada. E Deus dizia, realmente não vale mesmo. Olha só os atos de bondade e de justiça dele, a retidão, isso aí não serve de nada para mim. Isso não seria o diabo, mas o próprio Deus falando. Então a gente tem que tomar cuidado com as coisas que se tornam comuns, né? Repetir coisas que a gente ouve as outras pessoas falar, que às vezes faz sentido, mas não é bíblico, não é correto. Tá? Então, no contexto de um cristão genuíno que nasceu de novo, foi restaurado e nele habita o Espírito Santo, a Bíblia diz que nós fomos feitos para boas obras e essas boas obras não são vistas por Deus como trapos de imundícia. Valeu, pessoal!